Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar do Hedge Fund da RBR, né? O RBRX. Esse fundo que é pequenininho, né? Tem menos de 200 milhões de reais, mas que vem fazendo um trabalho legal, vem entregando rendimentos bem elevados, né? Ele chegou, acho que no mês passado que foi, né? Ele pagando uns 60, uns 50 e tal, e a cota lá embaixo desvalorizou. Agora a cota deu uma recuperada também, né? Ele pegou, tem um grande desconto. A gente já viu como é que ele tá. Patrimonial 96, a cota tá algo próximo de R$ 90. Tem aí 36 centavinhos de reserva. Vem pagando né, nos últimos 12 meses 1,20. A gente vai entender essa distribuição. Deve cair, eles já anteciparam pra gente. São 4 mil cotistas. Um ponto interessante, galera, que ele estava muito alocado em papel, mas ele vem aumentando a exposição em tijolo de forma considerável. Então, assim, é aquela coisa que eu falo com vocês em alguns vídeos de alguns FOFs, né? O FOF que tá dormindo no ponto e não tá comprando tijolo nesse momento, tá deixando uma oportunidade na mesa. Porque esse era um produto que estava muito apoiado em papel. Mas mesmo assim, mesmo com essa estratégia, ele sabe que o mercado de tijolo vai subir e ele tá acompanhando, tá comprando. Não é aquela coisa, galera. O objetivo de um FOF, de um hedge fund, é gerar alfa pra gente, é gerar dinheiro pra gente. E aí, se o fundo ficar, não, minha tese é comprar papel, então você não é um FOF, você é um fundo de papel. Então, ele tem que ir para onde está dando dinheiro. Se porventura papel tiver a oportunidade de dar dinheiro, compre papel. Mas hoje é um tijolo. Então a gente vê ele na direção correta. Tem alguns produtos que não estão indo. Eu dou esse alerta em todo vídeo, porque às vezes, lá atrás, quando os FOFs estavam super descontados e você comprou um FOF pensando naquele duplo desconto teórico, aquela coisa toda e tal, às vezes esse duplo desconto ele não vai ser tão grande assim, né? O potencial de ganho não vai ser tão grande assim por conta do gestor que não está fazendo a movimentação devida. Então é sempre bom ficar esperto com isso, identificar quem está indo mais em direção ao tijolo, quem não está indo, quem está deixando a onda passar, porque aí sabe o que vai acontecer com esses fundos? Lá na frente, quando o tijolo tiver caro pra caramba, eles vão pegar e vão fazer uma emissão e vão alocar dinheiro em tijolo caro. Então, sim, extremamente ineficiente. Mas de toda forma, a gente vê aqui, esse fundo pagou em 17, ele tá com uma reserva de lucro de 36. Olha só que interessante. Ele tava 90% CRI, 10% de tijolo. Esse mês ele jogou para 72% em CRI, 28% de tijolo. Praticamente triplicou a exposição em tijolo no mês. Para quê? Para buscar valorizações. E ele tá fazendo isso como? Ofertas. Participou da oferta XPML, participou da oferta do Faria Lima 4.440, aquele prédio que está dentro do PVBI, participou da oferta do fundo de shoppings da Capitânia e participou da oferta do HGLG. Então vocês estão vendo aí a jogada deles buscando aí ofertas para alocar o dinheiro e com isso aumentar a exposição em tijolo. E olha que interessante, no final de julho o fundo já estava 65,35. Então assim, coisa de 2 meses, o fundo saiu de 90,10 para 65,35. Quase quadruplicando a participação de tijolo. Olha como é que os caras foram rápido. E olha aquela coisa que eu falo com vocês também do FOF pequeno, da lancha versus transatlântico. Vai o FOF de 2 bi fazer isso? Não dá conta, é impossível. A não ser que ele tenha CRI e diretamente venda os CRIs, consiga vender os CRIs e vá comprar no mercado secundário fundo imobiliário ou em emissão também. Mas é difícil, não é fácil. O fundo pequeno ele consegue. Porque olha só que interessante. Ele entrou no XP Malls, ele botou 9,3% do fundo, 9,3%, nós estamos falando aí de quase 18 milhões de reais. O Faria Lima entrou com 14, o fundo da Capitânia entrou com 6 milhões e o HGLG entrou com 6. Cara, não é muito dinheiro, se a gente pensar. A HGLG, a liquidez dele comporta 6 milhões. Se ele precisar vender isso, ele consegue vender, não vai vender em um dia, mas em 2, 3 dias ele vende. O da Capitânia não tem liquidez, esse também não tem liquidez, XPML também tem uma liquidez boa. Ele comprou 18, a liquidez do XPML deve ser uns 4 milhões de reais, ele consegue vender aí em uns 15 dias, ele consegue liquidar a posição. Então olha só como é que o produto pequeno consegue, ó, vai pra lá, vai pra cá, pá, 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 pá. Você piscou, ele saiu de 90,10 para 65,35. E eu não duvido nada nos próximos meses esse número se inverter e ficar mais entijolado do que empapelado. Não duvido. Pra vocês verem como que o produto pequeno ele é excelente. Procurem isso, galera. Procurem FOF pequeno. Esquece FOF grande. FOF grande é ilusão. Bom é isso aqui, ó. É isso aqui, é a LZM, é CAFOF, HGFF. São esses fundos pequenos que o gestor consegue se movimentar muito fácil
e com isso trazer, né, maior ganho para a gente. No book de ações, olha que interessante, ele tem algumas ações e nos últimos 12 meses ele gerou de ganho de capital R$ 2,19. 15% do dividendo total veio de giro de ação no que ele realizou. Então essa estratégia de colocar grana em ação vem se mostrando uma boa estratégia para gerar grana. A distribuição dele estava nesse patamar de 1,17. E um dos pênaltis quando o fundo sai do papel e vai para o tijolo é a diminuição do carrego, porque não, o papel paga mais, ainda mais se ele tiver alocado em papel CDI, paga mais. Só que acontece, ele está pensando no longo prazo. Eu diminuo uma distribuição agora, mas lá na frente, o ganho de capital que eu vou fazer compensa. Então, bem interessante a gente ver aí. Ele vinha pagando 1,17, provavelmente a distribuição deve cair, né? Fiquem de olho. Aqui ele mostra o fundo com 6% de desconto, aí ele mostra como é que é, né? Você compra isso, dá a rentabilidade implícita de CDI quase CDI mais 7. As ações, duas ações de shopping, você está comprando com um desconto legal. Enfim, aqui o carrego médio da carteira, bem bom, né? Se você pegar com esse deságio e tudo. Esse é um fundo que ele pode investir em 4 setores, né? CRI, Special Situations, né? Que permuta, desenvolvimento, etc, né? Fundos imobiliários e ações. Ele estava muito alocado nisso aqui, né? Agora ele está distribuindo mais a grana em fundo imobiliário. A única coisa ruim, né? Que esse gráfico de pizza dele não representa a alocação atual. Devia ser um gráfico mais mostrando a alocação atual. Mas de toda forma, ele vem colocando mais dinheiro nisso aqui e deve ajudar bastante. Essa estratégia do Special Situation, galera, eu imagino que isso vai para um futuro. Ainda ele é muito pequeno para mexer com isso e tal. Imagina, você botar 10% do PL em desenvolvimento, é um terreno de 18 milhões de reais, ou um galpão de 18 milhões de reais, é pouco, né? Daria para ele comprar um terreno para o RBRL desenvolver um galpão, por exemplo. Fazer uma parceria com o RBRL, ele compra o terreno, o RBRL constrói o galpão, fazendo uma espécie de permuta e tal, né? Alguma coisa do gênero, mas é muito difícil, é pouca grana. Esse fundo precisa crescer para conseguir ativar mais essa estratégia aqui. Hoje, aqui o gráfico de pizza melhor, né? Melhor colocado. Como ele tá distribuído, ainda é muito concentrado em CRI, mas ele vem reduzindo. E aqui as estratégias, conforme eu já expliquei para vocês. Ação é foco no ganho de capital, Special Situations, que é investimento por longo prazo. Porque imagina, você compra um galpão, compra um terreno, desenvolve um galpão, pega o galpão e vende para um fundo. Cara, você dá muita grana, né? Desenvolvimento dá muito dinheiro. Quando feito bem feito. CRI é CRI e liquidez é liquidez. Aqui é a carteira de CRIs dele, a gente consegue ver. Uma carteirinha bem interessante. O fundo gerou no mês 3,8, o resultado foi 2, a despesa tá bem alta, né? Diga-se de passagem, despesa alta, quase 30% do resultado do fundo, tá bem alta essa despesa, não gosto disso. Olha só desde o início, o fundo teve de receita 40 milhões, de despesas, estamos falando aí de 5, né? Se a gente pegar do resultado distribuível que foi 35, é muita coisa, né? Mais de 10%, tá alta essa despesa aí. As últimas distribuições de 2017, ele deve começar a fazer mais ganho de capital. Outro pênalti desse fundo é que a taxa dele é bem elevada, né? 1,29%. E mesmo ele crescendo para 1 bi, ainda vai continuar caro. Então acho que eles deveriam aí repensar nessa taxa que tá bem puxadinha, né? Então, galera, é isso que a gente tem para falar do RBRX, esse fundo que de vez em quando ele vai lá, vende alguma coisa e tal, ele é bem focado em não recorrente. Então, para você que quer entrar nesse fundo, fique ligado. As distribuições dele são bem apoiadas em não recorrentes. Então, quando ele estava pagando 1,50, 1,60, ele quer não recorrente. Agora, também, né, ele está fazendo movimentação. As movimentações que ele está fazendo agora é para quê? É para gerar um não recorrente futuro, lá na frente, com valorização desses tijolos que ele está comprando. Então, tome esse cuidado, porque como tem muito não recorrente, a distribuição montanha-russa. A hora que o não recorrente acaba, a distribuição cai. A hora que ele gera mais recorrente, a distribuição sobe. Qual que é tem vantagens nisso, porque se você pega ele na janela que a distribuição caiu, acontece igual quem comprou um tempo atrás, que a cota amassou pra caramba. Porque o pessoal fica puto, o pessoal não entende a dinâmica do produto, fica puto, vende as cotas, aí você compra lá embaixo. Aí ele vai gerar não recorrente, a distribuição aumenta, a cota vai junto, você fica com o lucro no bolso, se você quiser executar, você bota o lucro no bolso, se você não quiser executar, tá tudo bem, e aí, a hora que acontecer o próximo ciclo, que acabar a distribuição não recorrente e a cota cai de novo, você faz um aporte. Então, bem interessante, né? Beleza? Valeu aí, até a próxima.